Depois de um dia cansativo e chato, a melhor coisa que você pode fazer é assistir um filme para esquecer de todos os seus problemas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. 10 filmes perfeitos para você relaxar a mente. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro filme dessa lista é o Jurassic Park, lançado em 1993. Esse filme acompanha a história de um milionário que conseguiu extrair o DNA dos dinossauros de um pernilongo e com base nesse DNA ele conseguiu reviver os dinossauros e aí ele montou um parque temático com dinossauros vivos e o objetivo dele é abrir esse parque para visitação do público e encher o bolso de dinheiro. É muito dinheiro. Só que antes dele inaugurar esse parque, ele decide convidar o Dr. Alan para verificar aquilo tudo, para ver se aquilo pode ser aberto ao público sem oferecer nenhum risco, para ver se está tudo na conformidade. E a cena dos personagens chegando lá na ilha e vendo aquele lugar gigantesco, aquele parque dos dinossauros. E cara, a primeira vez que a gente vê os dinossauros vivos assim grandes andando e tocando aquela trilha sonora do cara, é sensacional. Eu tenho certeza que você pode estar passando por qualquer problema, mas se você sentar para assistir Jurassic Park, você vai se divertir, porque é um filme muito interessante ver dinossauros de verdade num parque dos dinossauros, e é um filme simples ali para toda a família, é muito bom. Aí assim que o Dr. Alan, que como eu disse anteriormente é um especialista em dinossauro, chega lá, ele vê que tá tudo perfeito, aquele parque pode funcionar, e nisso ele inicia a expedição que a galera que for visitar o parque vai fazer, e nisso tá tudo perfeito, tá tudo tranquilo. Só que no meio da expedição, alguém desliga todo o sistema elétrico e todo o sistema de segurança do parque. E aí, todos os dinossauros ficam soltos e os personagens precisam tentar escapulir dali sem que eles sejam pegos pelos dinossauros até chegar num lugar seguro. E vale a pena mencionar que os personagens principais desse filme são o Dr. Alan, a Ellie e os dois netos daquele velho que é o dono do parque. Eles precisam escapar e ir para um lugar seguro, mas cara, é uma historinha leve, é uma historinha tranquila, é interessante ver os dinossauros perseguindo os caras, eles tentando sobreviver dos dinossauros. Tem muitas cenas bonitas dos dinossauros correndo, tem muita cena bonita deles apreciando os dinossauros, deles em cima da árvore, e aí vem os dinossauros. E tem outra curiosidade, esse filme foi gravado no mesmo lugar que Lost. Não, na verdade Lost foi gravado no mesmo lugar que Jurassic Park, até porque Lost veio depois. Ninguém se importa. E a trilha sonora desse filme é algo alegre, algo cativante, algo que te deixa bem, porque ela foi feita pelo John Williams, mesmo cara que fez a trilha de Star Wars, de Indiana Jones, de Harry Potter, de ET. Cara, a trilha sonora desse filme é muito boa, ela te dá um conforto no coração. E cara, é um filme para relaxar a cabeça, para dar uma acalmada. Você pode estar passando por qualquer problema, sentou para assistir Jurassic Park, você vai curtir, você vai esquecer de todos os seus problemas durante ali 2 horas de filme. E o próximo filme perfeito para relaxar a mente é o Se Beber Não Case. Esse filme foi lançado em 2009 e acompanha a história de 4 amigos que estão indo para Las Vegas para uma despedida de solteiro. E esses 4 amigos são o Stu, o Phil, o Alan e o Doug. E o amigo que vai casar é o Doug. Posso passar pra pista da direita, Alan? Claro, pode sim. Legal. Ai, meu Deus! Foi divertido! Isso não foi divertido! E aí a gente acompanha os personagens chegando em Las Vegas, se reunindo e tomando a primeira dose de cachaça. E aí o filme tem um corte e a gente não sabe o que aconteceu durante a noite, a gente só vê eles acordando de manhã num quarto de hotel todo bagunçado, todo sujo, com um tigre no banheiro, com um bebê no guarda-roupa, e eles percebem que o Doug sumiu. E sim, o Doug é o cara mais importante porque é ele que vai casar. Tigre! Ai, meu Deus! O Phil não entra no banheiro. Calma aí, segura a onda. Então o Phil, o Alan e o Stu precisam descobrir aonde o Doug tá, precisam descobrir tudo o que aconteceu na noite anterior e por que eles não lembram de nada. E cara, que sensacional a interação desses personagens. Eles têm muita química, mas eu tenho que dar uma salva de palmas aqui e dar um destaque pro Alan, que, cara, é o personagem mais engraçado desse filme, porque ele meio que age assim como uma criança, e ele é meio que um cara assim, que quer botar respeito, que ele age assim meio igual um panaca, e cara, isso é muito engraçado. Criançada, vocês não vão querer sentar nesses bancos. Esta é a Babacolândia. Por aqui, gente. Isso, vamos lá. E ele meio que endeusa o Phil, o sonho dele é ser igual ao Phil, cara. É muito bom, cara. Esses 3 personagens interagindo é muito engraçado, principalmente o Alan e o Phil. O seu carro é muito bonito.
Não encosta no carro. Nem olha pra ele. Vai saindo fora. Tá me ouvindo, hein? Não olha pra mim também. Isso. Continua andando. Ele é meio agressivo, né? É, ele não faz por mal. O Stu não é tão engraçado e o Doug tanto faz, ele passa o filme todo desaparecido. Já tá na volta. Obrigado, senhor. Ai, meu Deus. O que é isso? E, cara, é realmente muito interessante eles tentando descobrir tudo o que aconteceu, enquanto eles percebem que, cara, eles fizeram muita cagada, porque tem um tigre no banheiro, eles estavam com um bebê, do qual eles não sabem quem é a mãe, e eles começam a investigar, andar pela cidade, e aí eles vão no hospital, porque o Phil tava com uma pulseira do hospital, e lá no hospital os caras dão uma dica. Aí eles vão até outro lugar, e lá os caras dão uma dica, e eles vão pegando todas essas pistas pra tentar resolver no final de quem é aquele bebê, de quem que é aquele tigre, e aonde o Doug tá. E eu não sei se é spoiler ou não, mas eu preciso falar uma coisa. O Mike Tyson aparece nesse filme. A gente tem uma cena do Mike Tyson indo recuperar o tigre dele. Cara, é muito engraçado, porque ele dá uma porrada na cara do Alan. E, pô, é o Mike Tyson, cara. O cara é um cara conhecido por ser um bom lutador e por ser um cara das festas, das loucuras. Então ele encaixa muito bem nesse filme. A gente se meteu num montão de problemas ontem e agora não consegue achar o nosso amigo. E se vocês quiserem matar a gente também, tá tranquilo. Eu não dou a mínima. Pode assistir Se Beber Num Case numa boa. É um filme cheio de momentos engraçados. É um filme extremamente divertido. Quer relaxar a mente? Quer ficar tranquilo? Cara, assiste Se Beber Não Casa que eu tenho certeza que você vai curtir. E o próximo filme dessa lista é o ET, o Extraterrestre. Uma nave alienígena acaba parando na Terra, meio que pra dar uma olhada nas coisas aqui, só que nisso um ETzinho acaba saindo ali, ninguém percebe, e aí os caras vão embora e largam ele aqui na Terra. É meio que um Esqueceram de Mim, só que com ET. E esse ET é encontrado pelo Elliot, que na mesma hora fica sem entender aquilo e leva ele pra casa. E, cara, esse ET é um personagem, assim, muito bonitinho. Tem tudo pra ser um troço feio, um troço esquisito, só que de alguma forma que eu não sei explicar, a gente olha pra aquele ET e acha ele fofinho, acha ele bonitinho. E durante o filme a gente acompanha toda a história do Elliot se aprofundando e se tornando amigo do ET e tentando salvar ele, porque o governo quer pegar o ET, até porque, pô, a Era 51 tá aí, um ET não pode ficar na Terra. O governo quer pegar ele, só que o Elliot e os amigos do Elliot não querem deixar que o governo pegue, até porque eles são amigos, pô. O ET é gente boa, o ET é legal e eles estão se dando bem. Isto é bala. Doce. Olha, você come. Você bota o doce aqui. E, cara, Stranger Things bebeu demais da fonte de ET. Muita coisa de Stranger Things é igualzinho às coisas de ET. Então o encontro inicial do Elliot com ET é igual a galera de Stranger Things encontrando Eleven. O Elliot guardando o ET em casa e escondendo ele, e meio que o ET meio que descobrindo as coisas dos seres humanos e usando as paradas. É a mesma coisa de quando o Mike esconde Eleven em casa. Então a cena onde o Elliot leva o ET pra escola e bota uma peruca nele, é a mesma coisa do Mike levando o Eleven pra escola. Então eles beberam muito dessa fonte. Eu não tô acusando ninguém de nada, não. Stranger Things é bom, ET é bom, só que vamos dar os créditos pro ET, que ele veio primeiro, e Stranger Things é isso, é uma série se passa nos anos 80 e cheia de referência dos anos 80, mas dando esse Stranger Things, o papo aqui é sobre ET. E esse filme ele é perfeito pra você dar uma relaxada, porque ele é uma história clássica de amizade dos anos 80, aquelas amizades leais dos anos 80, dos caras se comunicando por rádio, andando por aí de bicicleta, os caras sendo amigos do peito, amigos leais. Isso é interessante, é gostosinho de assistir, pode pegar numa boa, por mais que tenha um ET interplanetário de outro planeta, não é assustador, não dá medo, você até acha o ET fofinho, bonitinho, pode assistir numa boa. Inclusive, a construção da amizade entre Elliot e ET é tão boa, é tão sensacional, que, cara, no final do filme é impossível você não chorar, escorrer uma lagrimazinha pelo seu olho, mas de uma forma positiva, de uma forma boa, porque você pensa, eu queria ter um amigo igual o ET, e é impossível eu falar sobre ET e deixar de fora a cena das bicicletas voando, porque, cara, lembrando que eu disse anteriormente que o governo quer capturar o ET, o governo quer prender o ET, porque não pode o ET ficar com a criança, e aí o governo vai perseguindo todo mundo, persegue o Elliot, os seus amigos e principalmente o ET, e aí eles meio que cercam todo mundo e eles estão numa situação que parece inescapável. Tem uma viatura da polícia de frente assim pra eles, tem uma atrás, tem uma do lado, e eles vão indo de bicicleta, quando do nada o ET faz eles saírem voando, faz eles saírem flutuando, e ó, até me arrepia, ó, não sei se dá pra ver, mas cara, é muito bom, cara, é um filme pra relaxar a mente, pra te deixar bem,
pra fazer se sentir bem, assistam o ET. Obviamente, o ET Bilu é melhor do que o ET do filme ET, mas não tem filme do ET Bilu, então a gente tem que assistir o ET. E se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo desse vídeo, é apenas que busquem conhecimento. E outro filme perfeito pra relaxar a mente é o De Volta para o Futuro, de 1985. Nesse filme, a gente acompanha a história do Marty McFly, que acaba voltando pro passado e nisso ele bagunça o futuro. Isso aqui parece muito confuso de entender, mas pode ficar tranquilo que o filme tem uma viagem no tempo simples, é uma paradinha assim bem tranquila. E o Marty McFly acaba atrapalhando o futuro da seguinte forma, porque no momento que ele volta no tempo, os pais dele estão jovens, e nisso ele acaba atrapalhando o momento exato onde os pais dele se conhecem. E como ele atrapalhou, consequentemente os pais dele não vão se encontrar, não vão se conhecer e consequentemente ele não vai nascer. Então ele precisa arrumar uma forma de voltar pro futuro e de garantir que os pais dele vão se conhecer para ele não deixar de existir. Eu não entendi. E conforme a história do filme vai avançando, vai se tornando cada vez mais impossível que os pais do Marty McFly se conheçam, se encontrem e, consequentemente, ele não vai nascer. Então, em alguns momentos do filme, ele vai desaparecendo, ele vai sumindo o braço dele, ele olha numa foto, os irmãos dele vão sumindo porque os pais dele não vão se conhecer porque ele voltou pro passado e estragou o futuro. E o Marty McFly do futuro é amigo do Dr. Brown, que é um cientista inteligente, e foi ele que desenvolveu essa máquina do tempo para ele poder voltar pro passado, e essa máquina do tempo é um DeLorean que precisa atingir uma tal velocidade, quando ele atinge, ele volta no tempo, e cara, é sensacional. Esse aqui é definitivamente o melhor carro do cinema. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então, quando o Marty McFly do futuro foi pro passado e estragou o encontro dos pais dele, ele tem outro problema que também é conseguir voltar pro futuro. Então ele vai até o Dr. Brown do passado, explica pra ele todas as paradas, mostra o carro que ele tem, só que ele precisa de uma forma de energizar aquele carro pra poder voltar pro futuro, então é muito interessante. E cara, a cena final dele tentando voltar pro futuro, dele passando no momento exato pra cair um raio no carro e aquele raio vai gerar uma descarga elétrica que vai fazer o carro funcionar e ele vai acelerar, e cara, é uma cena assim que te deixa levantando assim do sofá, você fica assim querendo pular dentro da televisão, você fica muito apreensivo. E De Volta para o Futuro é um filme perfeito para aliviar a mente, para esquecer dos problemas, porque é uma história simples, não tem matança, não tem morte, não tem violência, é algo bom para se assistir, para esquecer dos problemas. E o próximo filme dessa lista, perfeito para relaxar a mente, é O Lobo de Wall Street, lançado em 2014. E esse filme tem dois gênios do cinema, que é o Leonardo DiCaprio e o Martin Scorsese. Nesse filme, a gente acompanha a história do Jordan Belfort, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um cara que tá ascendendo na sua vida milionária, dando golpe nas pessoas. Isso é interessante? Não. Isso é triste de se ver, só que toda a ascensão financeira do Jordan e a vida de milionário e vida maluca de milionário que o Jordan vive é muito interessante, é muito legal de acompanhar. Porque o Jordan vive uma vida de milionário, só que não é um milionário comum, ele faz umas paradas muito malucas, ele faz umas paradas muito loucas, ele faz umas festas, ele gasta muita grana, ele tem carro e isso é legal de acompanhar. A gente vê o Jordan Belfort dando golpe, ficando milionário, vivendo uma vida de milionário e tendo problemas de milionário e também se afundando, a vida dele começando a dar errado, porque o karma existe. Não é certo dar golpe nas pessoas, o cara precisa se ferrar e isso é muito interessante. E cara, as interações desse filme, os personagens desse filme é muito engraçado, ele tem esse tom cômico, ele tem esse tom divertido e pra mim é o melhor filme do Scorsese. Porque vamos pensar, a gente tem Ilha do Medo, a gente tem Taxi Driver, a gente tem Os Infiltrados, a gente tem coisa pra caramba boa. O Scorsese faz muito filme bom, só que nem todos têm esse fator replay interessante, porque eles são filmes assim densos, profundos, que te fazem pensar. Já O Lobo de Wall Street é um filme longo, sim, só que ele passa muito rápido, por ele ter esse tom cômico, essa parada divertida, tem várias cenas assim com músicas, várias... É um filmaço muito divertido. A gente vê o Jordan se afundando em drogas e inclusive tem muita mulher pelada nesse filme. Que safadeza é essa aí? Agora eu não sei. Se você que é um homem e quiser assistir esse filme pra relaxar a mente, pra ficar tranquilo, saiba que você vai ver muita mulher sem roupa. E, inclusive, a esposa do Jordan Belfort nesse filme é interpretada pela Margot Robbie e ela também aparece sem roupa nesse filme. Pra muitos homens, esse vai ser o motivo perfeito pra ir assistir O Lobo de Wall Street, porque a mulher aparece sem roupa, cara. É a mulher, a Margot Robbie, uma atriz que muita gente acha muito bonita. Ela aparece despida nesse filme. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Isso pode relaxar a mente de muito homem, só que isso não é 1% do filme. O filme é magnífico, a história é boa, os atores são fenomenais.
é um filme engraçado, é um filme perfeito pra relaxar a mente. Quer ver o quê? E o próximo filme dessa lista é O Esquadrão Suicida, de 2021, escrito e dirigido pelo James Gunn. Mas não confunde, porque a gente tem O Esquadrão Suicida, que é o filme de 2021, que é o filme bom, e a gente tem Esquadrão Suicida, que é um filme de 2016, que é fezes, é um filme horrível. Muito ruim, né? Muito fezes. O de 2016 é ruim, o de 2021 é bom, é fenomenal, e na minha opinião é o melhor filme de herói, é o melhor filme de herói, entre aspas, da história. É o mais divertido, é o que eu mais gosto. Nesse filme a gente acompanha a história de alguns prisioneiros que são obrigados a ir numa missão meio que suicida, porque tem muita chance de dar errado, tem muita chance deles morrerem, só que eles são obrigados a ir, porque eles são prisioneiros, e caso eles não aceitem ir, eles têm um chip na cabeça, e a galera lá que tá cuidando deles explode caso eles tentem fugir, caso eles tentem ir embora. Então, ou eles vão e morrem, ou eles desistem de ir e fogem e morrem também. Então não tem escapatória, eles têm que ir. E todos esses vilões série B desconhecido que ninguém conhece indo nessa missão são simplesmente sensacionais. As interações deles são muito boas. Só que a história desse filme também é muito boa. A missão que os personagens estão indo é muito interessante. Eles estão indo para um projeto Estrela do Mar, evitar que os dados de um alienígena que está na Terra e que a galera dos Estados Unidos estava investigando, eles foram para lá investigar que esses dados sejam vazados. E todos os personagens desse filme são sensacionais, muito bons, muito engraçados e, pô, eles interagindo entre si são perfeitos. Então a gente vai ter o Pistoleiro, a Caça-Rato, a Arlequina, mas os melhores de todos que mais se destacam são o Pacificador e o Nanaue. O Pacificador é um personagem que usa um capacete, e esse capacete dá superpoder pra ele, e o Nanaue é meio que um tubarão humanoide gigante. E cara, ele é meio que bobão, ele é meio que tipo um Hulk da DC, então ele é meio estranho, ele é meio burro, ele quer comer os amigos dele, tipo, na mordida mesmo, porque ele é um tubarão burro. E, pô, o Pacificador também é sensacional, é engraçado demais. E tem uma cena durante essa missão que os personagens precisam parar no meio do mato pra dormir, né? Pra meio que dar uma descansada. E aí, durante a noite, eles escutam ali um barulho, eles param pra ver o que que é. E aí, na hora que a galera acorda, o Pacificador tá dormindo de cueca. E todo mundo fica sem entender. Cara, a gente tá no meio de uma missão. Por que você tá dormindo de cueca no meio do mato? E aí o Pacificador fala, cara, de roupa eu não consigo dormir, eu só consigo dormir de cueca. Cara, é muito engraçado, é muito idiota isso. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Também tem uma cena onde eles estão colocando várias bombas ali num prédio, e aí o Nanaue pega aquelas paradas e meio que monta um personagemzinho ali, fala, ó, o Pacificador, e mostra o Pacificador fica todo alegre, e ele vira pro canto e fala, puta que pariu, não parece nada comigo. Cara, esse filme é muito engraçado. Pacificador. Até que tá bem legal. Pô, nada a ver comigo. Inclusive o Pacificador é um personagem tão bom que ele acabou ganhando a série só dele, chamada Pacificador, onde a gente acompanha ele numa missão pra mesma galera tentando resolver um problema chamado borboletas. E cara, é uma série fenomenal, é uma série engraçada, que tem ação, que é uma série de herói que não se leva a sério, cheia de baboseira, muito engraçada e que também é perfeita pra relaxar a mente. E cara, na minha opinião, a primeira temporada de Pacificador é a melhor primeira temporada de todas as séries da história. Pra mim é melhor que Breaking Bad, Walking Dead, Stranger Things. A primeira temporada de Pacificador é melhor até do que a primeira temporada de True Detective. Eu sou apaixonado por Pacificador. Posso estar errado? Posso, mas eu acho que Pacificador é a melhor primeira temporada de série da história. Então, esse filme, O Esquadrão Suicida, é perfeito porque ele tem heróis, que já é algo divertido, por mais que esteja muito saturado, sei lá, os filmes da Marvel, Deus que me livre, ninguém aguenta mais. Só que a fórmula desse Esquadrão Suicida é diferenciada, é um filme que não se leva a sério. Ele é um filme mais adulto, com umas piadas mais adultas, então super recomendo, assistam O Esquadrão Suicida, é um filme perfeito para relaxar a mente. E o próximo filme perfeito pra relaxar a mente é Superbad, lançado em 2007. Esse aqui é um filme que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Nesse filme a gente acompanha a história do Seth e do Evan, que são dois adolescentes nerdões fracassados e que só querem pegar uma mulherzinha, que só querem conhecer profundamente uma mulher. E eles estão meio tristes porque o ensino médio tá acabando, eles não pegaram ninguém e eles vão pra faculdades diferentes e eles vão se separar. Sendo que o Seth e o Evan são amigos desde que eles eram crianças, então essa separação vai marcar eles. Só que aí, pra alegria deles, a personagem da Emma Stone convida eles pra ir pra uma festa e o Seth, que não é bobo nem nada, que quer agradar a mulherada, ele fala que vai levar a bebida. E sendo que isso é uma parada complicada, porque toda essa galera desse filme é jovem, é adolescente e são menores de 21 anos. E lá nos Estados Unidos só compra bebida alcoólica quem tem mais de 21 anos. E lá a lei funciona. Lá, se você não tiver
21 anos ou mais, você não consegue comprar bebida, e esses caras sabem que isso é bom, por isso que o Seth falou, ó, pode ficar tranquilo que eu levo a bebida. Ele sabia que ele ganharia pontinhos com a Emma Stone, ela ficaria alegre, mas ele sabia que essa parada é difícil. E é aí que nesse momento surge o melhor personagem desse filme, possivelmente o melhor personagem da história do cinema, o Fogel. E ele é um cabaço, mais cabaço do que o Seth Evans, só que ele tem uma coisa muito valiosa, que é uma identidade falsa. Não, cara, eu consegui, não tem erro, saca só. Havaí. Tá, ficou bonito. Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? E, consequentemente, eles vão usar essa identidade falsa do Fogel, vão conseguir comprar bebidas, vão levar essas bebidas pra festa, as mulheres vão ficar alegres, ó, eles vão conseguir esse tanto que é. E, obviamente, eu não posso deixar de mencionar que o nome na identidade falsa do Fogel é McLovin. E aí o Seth fica maluco, porque ele fala, cara, que nome nada a ver é esse? Ninguém tem nome de McLovin, da onde você inventou isso? McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogel? Parece japonês querendo sambar. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. E você quis escolher McLovin? E aí o Fogel fala, cara, esse é um dos nomes mais comuns de todos, seria esse ou Mohammed. Cara, é esse diálogo aqui sobre o nome do Fogel, e eles vendo essa identidade falsa, é fenomenal. E Fogel, você já conheceu alguém chamado Mohammed? E já conhecia alguém chamado McLovin? Não, por isso que eu acho que você escolheu um nome muito do escroto. Foda-se. E o personagem do Michael Cera olha essa identidade e ele fala, ó, você tá com cara de futuro pedófilo aqui. Pra começar, tá com cara de futuro pedófilo nessa foto. Então aquela identidade falsa é muito falsa. Tá na cara que aquele cara não tem 21 anos, aquele nome é nada a ver e o nome não tem nem sobrenome. Seria equivalente na minha identidade, tá escrito assim, Vitor. Só, não tem sobrenome, não tem nada, é uma parada totalmente sem sentido. Eu sou McLovin. Não é não. Não existe McLovin. McLovin é só uma porra de nome inventado que não existe, seu merda! Mas vendo que não tem escapatória e que eles vão precisar utilizar aquela identidade falsa, eles decidem se juntar e ir comprar as bebidas. E aí eles vão até a loja de bebidas, só que nesse momento só quem entra é o Fogel. E o Seth e o Evan ficam ali do lado de fora, só que eles acabam se distraindo, porque eles veem uma mulher passando, eles ficam olhando pra ela. Só que nesse momento que eles estavam distraídos, chegou um cara lá no mercadinho, na loja de bebidas, fez um assalto, deu um soco na cara do McLovin e nisso chegou 2 policiais lá. E então quando o Seth e o Evan olham pra loja, cara, tá o McLovin lá, 2 policiais e ao olhar deles parece que tudo deu errado, parece que a polícia descobriu e que o Fogel vai ser preso. Sendo que não, os policiais só estavam lá naquele mercadinho por causa do assalto. E aí nesse momento os 2 policiais são introduzidos no filme, a gente tem várias interações dos policiais com o Fogel. Na nossa lua de mel rolou sexo grupal. Eu não participei, mas dava até pra ouvir pela parede. E a gente também acompanha o Seth e o Evan rodando pela cidade, fazendo de tudo pra arrumar bebida alcoólica pra eles beberem, pra poder ir pra festa. E, cara, é genial. Os policiais do McLovin se divertindo, os policiais contando histórias de vida pra ele, tratando o McLovin como se ele fosse o cara mais fodão da história. E também tem o Seth e o Evan fazendo de tudo pra arrumar bebida. E sim, o McLovin fica andando com os policiais dentro da viatura, eles meio que viram amigos. E chega no momento que esses policiais acabam atropelando o Seth. E nisso o McLovin, que tava com as bebidas dentro do carro, pega as bebidas, sai correndo. O Seth e o Evan tentam correr também. E os policiais tentam perseguir, mas eles não conseguem, porque os caras são jovens. Aí o cara tenta correr e fala, não dá, o moleque é uma gazela. Cara, esse filme é sensacional. E aí depois disso, os 3 personagens estão com as bebidas, eles vão pra festa, chegam lá, eles são a sensação, eles são os caras mais incríveis. E aí os policiais chegam lá, encontram o McLovin. Cara, assista Superbad. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai esquecer de todos os seus problemas. Eu poderia fazer um vídeo só sobre Superbad aqui, cara. Que filme perfeito, que filme engraçado. É o filme perfeito de adolescente depravado querendo, só que ele é um filme que agrada a todo mundo. Então American Pie é um filme de adolescente querendo, só que o roteiro é besta, o roteiro é meio bobo, e se você for um adulto tentando assistir, se você não for um adolescente que só quer, você não vai achar graça em American Pie, porque ele é realmente uma história de adolescentes que só querem isso aqui. Mas já Superbad não, é um filme de adolescente que só quer isso aqui, mas que vai agradar a todo mundo. Então Superbad é um filme perfeito pra você assistir, dar uma relaxada e esquecer dos problemas da vida. E o próximo filme dessa lista é Uma Noite no Museu. Nesse filme a gente acompanha a história do Larry, que é um cara fracassado, que tudo na vida dele deu errado, só que ele conseguiu um emprego para ser vigia noturno de um museu e durante a sua primeira noite ele percebe que todo aquele museu ganha vida. Tudo naquele museu fica vivo. Isso é muito interessante porque a gente vê algumas interações de personagens que a gente nunca imaginou. Então a gente vê um fóssil vivo,
a gente vê homens das cavernas vivos, a gente vê guerreiros samurais vivos, a gente vê estátua viva, a gente vê animais, macaco, girafa vivos, e isso é interessante, cara, geram as interações maneiras. E aí a primeira noite do Larry naquele museu é uma bagunça, é um caos, é uma maluquice, só que ele acaba descobrindo que ele precisa fazer algumas coisas para manter tudo em ordem, e ele não pode deixar em hipótese nenhuma nada do museu sair no sol, porque durante a noite tudo ganha vida, só que de manhã, se eles estiverem fora do lugar e tomar sol, essas paradas viram pó e se destroem, então ele precisa até gaguejei. Então ele precisa manter tudo no lugar pra não dar merda pra ele. Só que aí, conforme ele vai entendendo as paradas, sabendo lidar com aquele museu e tendo várias interações interessantes, ele acaba descobrindo que tem alguns personagens que estão tentando roubar a parada do museu que dá a vida a tudo. Então o Larry se junta com as peças vivas do museu pra tentar recuperar aquele artefato que dá a vida a tudo, aquela parada que os caras estão tentando roubar. E a história desse filme é absurdamente simples. Então a gente tem o museu, as coisas vivas, é legal ver o Larry interagindo com as coisas vivas e tentando recuperar a parada que os caras estão tentando roubar. É algo bem simples, é algo bem tranquilo, você não precisa forçar a mente. É um filme perfeito para você ficar tranquilo, relaxar, esquecer dos problemas e só pensar no filme ali, ficar bem tranquilão, bem suavão ali, bem tranquilo. E, cara, realmente, o Brasil que a gente vive hoje, um Kwid, 80 mil, um iPhone, mais de 10 mil reais, tudo caro. Cara, se você parar pra pensar nos seus problemas, você fica maluco. Então a melhor coisa que você pode fazer é assistir filme pra relaxar, esquecer dos problemas, ficar tranquilo, ficar sossegado, esquecer de tudo e ficar bem manso pra você não bater biela, pra você não ficar maluco. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal e também assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!